Capítulo 8. Gorjeta. Um gesto de apreciação. Certa vez, quando eu era gerente administrativo de uma estação de televisão, tive a incumbência de despedir um dos funcionários, um jovem de nome Tom. Tom tinha tudo para ser bem-sucedido, mas vivia fracassado em seu ministério. Ocupava um alto cargo na emissora e possuía competência para tornar-se financeiramente independente, mas não era. Essa era a 5ª vez que ele fazia uma tentativa de vencer no ministério cristão. Havia pastoreado 2 igrejas e não dera certo em nenhuma. Em seguida, assumira um cargo administrativo em determinada organização cristã e também ali fracassara. Depois fora copastor de outra igreja, mais uma vez com os mesmos problemas, um ministério infrutífero. E agora na emissora de TV, continuava não rendendo o esperado. E ele sabia disso. A dispensa não pegou de surpresa. Não sei o que dizer, Tom. Falei-lhe quando fui conversar com ele. Não sei o que posso fazer por você. Gostaria de ajudá-lo. Mas a única coisa que me ocorre é que você, por alguma razão, uma razão que não entendo, não está confiando em que Deus vai atender suas petições. Eu estava a descobrir uma solução. Queria-lhe uma palavra de orientação para que aquela sucessão de fracassos acabasse de vez e sua vida ganhasse estabilidade. Tom concordou com o que eu dissera. Confessou que estava encontrando muita dificuldade para orar. Aliás, havia já algum tempo que só orava em público quando a isso era solicitado, em cultos da igreja ou em outras reuniões. Contudo, não lhe ocorrera que poderia haver uma estreita relação entre esse problema e as dificuldades que enfrentava na vida profissional. Tom pertencia a uma 3ª geração de cristãos. Seu pai e seu avô tinham sido pastores famosos, com poderosos ministérios, e ele sempre procurara tirar proveito de sua herança religiosa. E isso nunca dera certo, mas acolheu bem minhas palavras. Reconhecia que eu falara por bem. Alguns dias depois, ele e sua esposa, Sue, convidaram a mim e minha esposa para irmos jantar com eles. Foi nessa ocasião que comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. A mesa do jantar estava muito bem posta, e fiz um elogio a Sue. Em seguida, agradeci-lhes o convite para jantar. Interveio Tom de modo brincalhão, foi ótimo vocês terem vindo. Assim hoje, poderemos ter uma comida melhor. Eu e Nancy nos entreolhamos, mas prosseguimos com a conversa informal. Alguns minutos depois de nos havermos sentados à mesa, Sue foi à cozinha buscar uma jarra de suco. Quando regressou, não pude deixar de observar que perfeita anfitriã ela era. Com a bela jarra de cristal na mão e o sorriso afável. Mas nesse mesmo instante, Tom soltou outra de suas tiradas irônicas. Vocês sabem que minha mulher é de Arkansas, não é? Ela só calçou os sapatos porque vocês vinham aqui. Sue corou de vergonha, mas não disse nada. À medida que o tempo ia passando, Tom soltava mais e mais comentários depreciativos. Passou o jantar todo atirando seta maliciosas na esposa, caçoando dela. Afinal, cansados do riso nervoso e já sem graça, tentamos levar a conversa adiante, mas nos sentíamos muito desajeitados. Nem assim, Tom parou com suas alfinetadas. Parecia acreditar que estava sendo muito divertido. Na verdade, era o único que achava graça naquilo. E foi ali, em dado momento, que compreendi por que ele não obtinha sucesso em seus ministérios. Por que não conseguia orar, nem estava gozando da bênção de Deus. Em 1 Pedro 3,7, lemos o seguinte: Maridos, tratai a vossa mulher com dignidade, porque sois, juntamente,
herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tom estava desobedecendo a essa séria advertência bíblica no sentido de tratar a esposa com dignidade, vendo-a como co-herdeira da mesma graça de vida. Essa era a causa de suas orações não estarem sendo atendidas, em consequência do que ele fracassava no ministério. Sem respostas às suas orações, sua fé enfraquecera, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, sua esposa é co-herdeira com você, portanto merece toda a consideração, apreço e afeição que você julga merecer. Não é só ela quem deve dar-lhe apoio moral. Você o deve também a ela. E, por outro lado, não deve tomar sozinho todas as decisões concernentes à casa. Nenhum homem casado pode viver e agir independentemente da esposa. Alguns homens não conseguem uma promoção no emprego e depois culpam o patrão, ou então aquele que ficou com o cargo. Mas os verdadeiros culpados são eles mesmos. Muitos estão fracassando, dando tropeções na vida e esforçando-se bastante, sem, contudo, conseguir o que almejam, porque não tratam a esposa como co-herdeira. Tom não é o único a cometer esse pecado. Esse mal é epidêmico. O homem depreciar a esposa é uma das principais marcas sociais de nossa era. Lembrei-me da história de Sui, tão diferente da de Tom, que, aliás, parecia ter o maior prazer em ridicularizá-la. A mãe de Sui fora uma mulher de vida promíscua e fizera a filha mudar constantemente de escola. A garota passara por inúmeras escolas públicas, sempre atormentada pela solidão. Muito inteligente, desde pequena procurara fazer cursos de autoaprimoramento. Por fim, alguém a convidou para assistir a uma reunião de jovens numa igreja, e nessa ocasião, Sui entregou a vida a Cristo. Quando cursava o último ano do 2º grau, ganhou um concurso. O prêmio era uma bolsa de estudos de 1 ano para uma escola bíblica. Foi nessa escola que ela conheceu Tom. Filho e neto de pastores, o rapaz conhecia de sobra as tradições evangélicas, já que fora criado na igreja. Tinha profundo conhecimento religioso, sabia tudo o que tinha de ser feito e como devia ser feito. Entre eles nasceu uma boa amizade, que depois se transformou em amor, e esse amor os levou ao casamento. Assim que Tom se formou, eles assumiram um ministério pastoral. Sui não possuía nenhuma experiência, nem conhecimento dos detalhes relacionados com esse tipo de vida. Não tinha a menor ideia das atribuições de uma esposa de pastor, nem das expectativas dos outros com relação a ela. E Tom não se deu ao trabalho de ensinar-lhe, nem de explicar-lhe nada. Como já conhecia tudo muito bem, supôs que ela o soubesse e queria agir à altura da posição que ocupava. A suposição é o nível mais elementar de conhecimento que existe, e Tom baseou muito do seu relacionamento com a esposa em suposições. Desconhecendo tudo o que dizia a respeito à posição de esposa de pastor, e temerosa de perguntar, Sui cometeu inúmeros equívocos, o que era inevitável. Muitos desses erros causaram profundos constrangimentos ao marido, e ele reagiu à sua maneira. Em vez de procurar explicar-lhe com paciência como deveria agir, Tom começou a debochar dela, a depreciá-la e a criticá-la na presença dos outros, como forma de disfarçar a vergonha que sentia. Auto-justificarmos é atribuir a outrem a culpa de nossos fracassos, na tentativa de nos sentirmos melhores. Em 1 Pedro, Deus revela as consequências dessa atitude. Tom havia parado de receber respostas de oração.
Nem sua vida, nem seu ministério estavam sendo abençoados. Aquele homem sentia-se frustrado, a fé enfraquecida, a oração sem vigor, e por fim na sua vida espiritual ressecou e praticamente morreu. Ele não conseguia mais exercitar fé em Deus com relação às metas que desejava alcançar, e em vez do sucesso veio o fracasso. E como acontece com a média dos homens, Tom culpava a esposa por seus fracassos. É claro que nunca afirmou isso abertamente, apenas passou a fazer dela o seu bode expiatório, ridicularizando-a a todo instante. Incapaz de assumir a responsabilidade de suas falhas, ele procurou e encontrou o bode expiatório, que estava mais à mão, e ainda por muitos anos continuou depreciando a esposa. O que ele precisava ter feito, e se você for igual a ele precisa fazer também, era sair com Sue para passar uns dias a sós com ela, abrir-lhe o coração e acertar todas as diferenças. Ele precisava permitir que o relacionamento fosse curado. Ele precisava mudar. Depois, Sue também mudaria. É claro que há homens que não tratam a esposa como coerdeira e mesmo assim são bem-sucedidos nos negócios. Mas quase todos eles sofrem algum outro tipo de perda ou experimentam alguma outra deficiência como resultado direto desse procedimento. Se um homem trata a esposa como sua propriedade, os filhos, observando o comportamento do pai, imitam-no e refletem a mesma atitude em seus atos. O marido tem de tratar a mulher como coerdeira. Quando o homem murmura contra a esposa, fala mal dela ou a deprecia, priva a si mesmo de atingir todo o seu potencial como homem e impede que o relacionamento dos dois também alcance seu grau máximo de aperfeiçoamento. Tudo nesta vida pode se valorizar ou depreciar. O que é valorizado aumenta de valor. O que é depreciado diminui de valor. Todos os nossos bens, casas, carros, terrenos, ações, podem valorizar-se ou depreciar-se. Isso depende da importância que lhes atribuímos. E os seres humanos também podem valorizar-se ou depreciar-se, de acordo com a importância que lhe damos. Quando apreciamos uma mulher, seu valor aumenta, tanto aos nossos olhos quanto aos dela. Mas se a depreciamos, ela diminui de valor tanto para si mesma como para nós. Tom depreciara demasiadamente sua esposa, que ao perder o valor para ele e aos próprios olhos, mostrara-se incompetente e adquirira complexo de inferioridade. Lembro-me da experiência que eu também tive com relação a essa questão. Alguns anos atrás, estava pastoreando uma pequena igreja do norte da Califórnia. Era uma igreja nova, que na época enfrentava muitos problemas. Aliás, problema era o que não faltava, a começar por mim. Eu não entendia o que estava acontecendo, tampouco sabia encontrar soluções. Resolvemos reformar o salão onde nos reuníamos para torná-lo o mais confortável possível. Quando estávamos trocando o piso antigo por um assoalho de madeira, a qualquer folga que eu tinha, ia trabalhar no templo para adiantar o serviço. Lembro-me de que certa tarde fui para lá e me pus a pregar as tábuas. A cada martelada que dava, desafogava meus sentimentos de frustração contra Deus, contra minha esposa, contra a igreja, tão cheia de problemas, e contra mim mesmo. E me pus a desabafar com Deus. Senhor, precisas tomar alguma providência. Tens de mudar essa situação. Ajuda-me, Senhor. Modifica essa circunstância. Muda Nancy. Muda essa igreja. Precisas ajudar-me, ó Deus. Preciso do teu auxílio, Senhor. Eu e minha esposa estávamos morando numa casa muito pequena, tentando economizar cada centavo.
e nos irritávamos um com o outro por qualquer motivo. E Deus ouviu a minha oração. Ouviu e atendeu. Pessoalmente, ali mesmo, enquanto eu ia pregando aquelas tábuas, Deus abriu minha mente, apertou a tecla de rebobinar do meu gravador mental e, em seguida, a tecla play, trazendo-me à lembrança várias frases que eu dissera antes. Relembrou-me tudo o que eu falara a respeito de Nancy, minhas atitudes de crítica em relação a ela, as agressões verbais que eu lhe dirigira. Em cada uma dessas situações, eu fizera algum comentário depreciativo. Na verdade, eu amava minha esposa, amava-a muito, e, no entanto, caíra no mesmo erro de todos os homens. Sendo a pessoa mais próxima, Nancy se tornara o alvo da minha irritação, em quem eu desafogava minhas frustrações, em quem eu descarregava meu mau humor, meus sarcasmos. Era o bode expiatório de meus fracassos. Mas nem sempre o fazia diretamente. Era mais uma constante murmuração. Fiquei abismado e, ao mesmo tempo, arrasado com aquela revelação. Senti o rosto queimar de vergonha. Em seguida, Deus fez outra revelação pela qual lhe sou eternamente grato. Ele me mostrou as virtudes de minha esposa, sua gentileza, seu encanto pessoal, sua beleza de espírito. Eu a vi como Deus a vê. No mesmo instante, larguei o martelo, caí de joelhos naquele assoalho duro e pedi perdão a Deus. E do fundo do meu espírito clamei a Ele. Dessa vez, porém, foi um clamor totalmente diferente. Em seguida, ainda com o bolso do meu avental de carpinteiro cheio de pregos, ergui as mãos e, sem o menor acanhamento, sem nenhuma hesitação ou reserva, disse em voz alta: Ó Deus, perdoa-me por essa atitude. Perdoa-me pela forma como tenho tratado minha esposa. Quero amá-la, quero valorizá-la e não depreciá-la. Neste momento, recebo-a como um presente que vem de ti. Reafirmo que ela é a minha esposa. Agradeço por ela. Naquele instante, eu lançava um novo alicerce espiritual em minha vida. Permaneci ali mais alguns minutos, e quando me levantei, achava-me quebrantado e reformado. Tirei o avental e fui para casa. Nossa casa ficava logo ao lado do templo. Tomei banho, troquei de roupa e fui à cidade. Comprei um presentinho e um cartão simples para minha esposa. Quando cheguei de volta, era a hora do jantar. Fui para a cozinha, onde Nancy estava, entreguei-lhe o presente e o cartão e dei-lhe um beijo no rosto. Para que isso? Indagou-a assustada. É só porque a amo, repliquei com toda sinceridade. Ela ficou a olhar-me por uns instantes, talvez recorrendo à sua intuição para descobrir se minha motivação seria mesmo aquela. Todo mundo sabe como as mulheres são, não é? É isso mesmo, perguntou ela, ainda hesitante. É. Ela abriu o presente, era muito simples, mas mostrou-se encantada com ele. Os olhos brilhavam de felicidade. O jantar era sopa. Eu estava decidido a apreciá-la e não depreciá-la. Assim que comecei a comer, fiz um largo gesto com o braço e disse: Esta é a melhor sopa que você já fez e está quente. Nancy fitou-me como quem não entendeu bem. E daí? Perguntou. Sopa para mim tem de estar bem quente, repliquei dando de ombros. Não gosto de sopa morna, tem de estar quente, fervendo. Ela fez um gesto com a cabeça e comentou. Eu não sabia. Talvez eu não lhe tenha falado isso, retruquei. Mas a sopa está muito boa, está deliciosa, gostei. Nancy permaneceu uns instantes parada, parecendo enlevada com elogio, e depois respondeu: Obrigada. É tão simples. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Começava a fase da apreciação. A da depreciação estava encerrada, para sempre.
E eu mudei mesmo, para valer. Já se passaram 27 anos e nunca mais esqueci aquele prato de sopa, nem a transformação que Deus operou em minha vida. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Minha esposa passou a ter mais valor, muito mais valor, para mim e para ela. A vida em nosso lar melhorou milagrosamente. Meu ministério pastoral teve um avanço significativo. Tudo mudou em nossa vida. Foi nesse dia que comecei a referir-me à minha esposa como a mais bela mulher do mundo. E ela o é de fato. Devia ser uma rainha. É afável, encantadora, sábia, linda, forte e simplesmente maravilhosa. Quanto mais a aprecio, mais linda ela se torna. Assim que acabamos de jantar, Nancy levantou-se e eu também saí para cuidar de um serviço, mas antes tirei do bolso uma nota de $1 e coloquei-a debaixo do prato. Era o sinal do meu apreço. Além de afirmá-lo, queria demonstrá-la. Quando ela voltou para tirar a mesa e a encontrou, eu já estava em outro aposento. Ela pegou-a e veio procurar-me. Para que isso? Indagou com expressão séria. Querida, expliquei. Quando vamos a um restaurante e gostamos muito da comida e do atendimento, deixamos uma gorjeta para mostrar nossa satisfação. Não deixamos? E como o jantar hoje estava muito bom, resolvi deixar um sinal de que fiquei satisfeito. É só isso. E para demonstrar que a amo e a aprecio, ela entendeu. Foi a gorjeta mais bem dada da minha vida.